O Dedinho de Prosa está começando, estamos entrevistando hoje Alex Madureira, músico muito festejado aqui na Paraíba, Pernambuco, no Nordeste, talvez no Brasil. Quem é Alex Madureira? Ah, pra mim é um cara legal pra caramba, não deve nada de... E pros outros também é legal? Pros outros, eu tenho bons amigos, conheço um monte de gente. Não, na verdade eu sou músico, trabalho com música a vida toda, mas no momento eu tenho essa preocupação com a cultura local. A gente tem uma história bonita pra caramba, que é a fundação e colonização da Paraíba, certo? Conta essa história aqui pra gente ouvir. É isso, aí... É uma história que o paraibano parece que não conhece. Não conhece, poucas pessoas, né? É verdade. Aí o que acontece? A gente tem uma cultura indígena muito forte que a gente não tem noção, você tá entendendo? Aí, esses toponomes a gente que tem, Tambaú, você tá entendendo? Caiçara, Mamanguá, Itabaiana, Itaporanga, a gente tem tanto nome indígena, Guarabira, Pepirituba, não é isso? Guarabira também é um nome indígena? Indígena, sabe? É, né? Inclusive tudo aldeias indígenas. Na Paraíba, na época, devia ter 1.500 etnias convivendo só desse território, porque Pernambuco colonizou logo cedo o território dele e os índios pernambucanos migraram para a Paraíba, que até então não existia, né? Era Capitania de Itamaracá, isso aqui pertencia. Aí acontece o seguinte, que a gente agora vai fazer 100 anos do Carnaval Tradição. E tem aqueles índios do Carnaval. Aquele carnaval aqui de rua Exatamente. Vai completar 100 anos? 100 anos. Começou em que ano? 1915. 1915. Isso oficialmente. Como foi o começo daquilo? Conta aí pra nós essa história. Aquela manifestação cultural daqueles índios dançando, ela é muito antiga, porque quem dança daquele jeito, eles têm um enredo a contar. De repente o público não entende direito, porque vem a tribo andando, dançando, festejando. Tem um ritual ali que as pessoas aplaudem, mas não sabem o que é. Não sabem o que é. De repente, os índios começam a se matarem entre eles, sabe qual? É uma coisa que eu, no começo, na minha infância, eu ficava preocupado. Pô, como é que é isso? O índio matando o índio, deve ter alguma coisa. Mas aí o fundamento ali era o seguinte, era a guerra entre eles, Tabajaras e Potiguaras, sabe? Os Tabajaras, como se aliaram aos jesuítas, aos portugueses e espanhóis na época, né, que foram os colonizadores realmente da Paraíba, eles tiveram acesso a ter aquela manifestação anexada aos às procissões católicas, você está entendendo? Sim. Os jesuítas, eles na intenção de fazer com que os tabajaras não esquecessem nunca a briga que teria havido com os potiguaras, era interesse dos jesuítas manter as tribos divididas, porque elas juntas, você está entendendo, impediram 5 vezes se a Paraíba ser colonizada. Enquanto as duas tribos eram unidas, juntas, dificultava a colonização. Não conseguiram colonizar. Quais foram as 5 tentativas frustradas quando eles eram unidos? Os potiguaras foram os responsáveis mesmo pela expulsão dessas 5 tentativas, você está entendendo? Sei. Pela frustração dessas 5 tentativas de colonização. Na última, em 1584, um ano antes da fundação da Paraíba, os tabajaras chegaram na Paraíba. Na verdade, eles são baianos, os tabajaras. A origem dele é a Bahia. A Bahia, as margens do São Francisco, do lado da Bahia, certo? E lá eles eram caçadores de escravos. Eles caçavam índios, os tabajaras. Eles vendiam índios aos portugueses. Os tabajaras? Os tabajaras. Eles eram índios que vendiam índios. É uma coisa meio estranha. Mas o que acontece é que em um determinado momento os portugueses resolveram colocar eles no lote como escravos também. Tá entendendo? Depois dele ter feito uma presa de 5.000 índios, você tá entendendo? Os portugueses resolveram colocar os tabajaras também no lote como escravos também. Aí se rebelaram, mataram os portugueses e tiveram que fugir. Mas os índios que eles vendiam eram tabajaras também? Não. Não, de outra tribo? Outras etnias. O grande lance de ser índio naquela época era a valorização da guerra. Então, todas as tribos viviam competindo entre si para roubar mulheres, para, você está entendendo, dominação de território de caça, esse tipo de coisa, né? Mas os tabajaras fugiram porque mataram os portugueses. E fugiram para onde? Ficaram proscritos. Fugiram, desceram o sertão. Com o tempo desceram o rio Paraíba, vieram acompanhando o rio Paraíba até chegar um afluente do Paraíba que é o Sanhoá. Esse rio que deu, onde a cidade foi feita, né? Então, como eles ficaram tomando conta dessa margem aqui do Sanhoá, desse afluente do Paraíba, os
potiguaras se aliaram. Já eles. estavam aqui Os potiguaras são locais. Eles são daqui. Exatamente. A gente, na verdade, como Paraíba, a gente devia ser a terra dos potiguaras. Aí acabou sendo o Rio Grande do Norte. Mas o núcleo até hoje é Baía da Traição, certo? E a Serra da Raiz mesmo é a Serra da Raiz, ali perto de Guarabira. Você sabe essa cidade? Serra da Raiz. Serra da Raiz, já ouvi falar. Como o nome diz, ali era um tronco onde saía todas as tribos. Chegava um determinado momento que a população indígena crescia tanto naquela aldeia, tinha que sair e descobrir um novo núcleo, você está entendendo? Eu sei que nessa migração, os tabajaras acabaram se aliando aos jesuítas, aos portugueses, e permitiram a colonização da Paraíba, depois de 5 tentativas frustradas, você está entendendo? E, por conta disso, os jesuítas catequizaram. Sabe a Ilha do Bispo? Esse bairro que a gente conhece, era onde os tabajaras habitavam. Então, ali era um terreno, era um território jesuíta. E havia a briga entre os jesuítas, os beneditinos, os franciscanos, cada ordem dessa queria uma... Por que é que chamam a capital... Antigamente se falava a capital Tabajara. Eu me lembro que eu assisti uma palestra de Geraldo Vandré, de 15 minutos ele dizia Tabajara, Tabajara. Por que a tribo Tabajara sendo baiana criou essa identidade tão forte com a Paraíba? Porque, na verdade, eles se aliaram aos portugueses, você está entendendo? E acabaram ficando inimigos mortais dos potiguaras. Porque, na verdade, eles foram obrigados a se aliar aos portugueses. O grande cacique Piragibe, que era o cacique dos Tabajaras, em determinado momento, depois da 5ª expulsão dos portugueses, eles chegaram em paz. Os potiguaras acharam que os tabajaras não lutaram como deveria, não mostraram coragem o suficiente para convencer eles que eram realmente aliados. Dos potiguaras e tabajaras eram aliados entre si. E essa desconfiança acabou em guerra. Uma versão conta que foi uma festa que eles fizeram e 2 índias embriagadas brigaram por conta de um papagaio. E essa briga foi durando, foi passando o tempo e os potiguaras em maior número começaram a exterminar os tabajaras. Outra versão é que foi uma índia potiguara que era casado com um índio tabajara, que a irmã da esposa potiguara vive sendo injuriada pelo irmão, acaba que o marido da mulher que era tabajara vai, mata o cunhado e come. Que era uma maneira de eles mostrar a vingança e... Quem sobreviveu das duas? Um engolindo a outra aí? Quem... Olha, os potiguaras estão até hoje lá em Baía da Traição. Os tabajaras, na verdade, eles não foram expulsos, eles foram miscigenados. Eles foram se misturando com a colonização. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta que tem muito de ignorância, mas também tem provocação. O sentido é provocar. Eu, quando vejo um índio de Rolex no braço e calça jeans, eu não considero o índio. É um equívoco esse meu pensamento? É. Mas aí é o seguinte, ele tem uma legislação que dá um certo privilégio a ele que nós não temos, não é isso? É isso. Mas quando ele passa para o lado de cá, eu acho que ele deveria ser tratado com a mesma legislação. Porque se eu agredi-lo, eu vou para a cadeia e vou responder um processo. Se ele fizer comigo, não. Isso é uma coisa muito delicada e complexa, porque, na verdade, os caras são os donos da terra, né? Eles estavam aqui primeiro do que qualquer colonizador branco, né? Você está entendendo? Mas a legislação que foi feita agora, realmente, eles, por exemplo, essa questão fundiária da terra, Raposa do Sol, não é isso? Eles têm um monte de terra, vamos supor, para 20 mil pessoas, você está entendendo? 20 mil pessoas moram num pedaço de terra tamanho do Nordeste praticamente inteiro. Aí tem um modo de vida a ser preservado, tem uma cultura, e tem a antropologia que, sabe, vai bater cabeça com esses dados. Mas eu acho que a tentativa, o cuidado de preservar a cultura não deveria ser mais dele, porque ele sempre que pode vem pra rua, né? Ali é uma questão de que progresso não vai parar, tá entendendo? Se você imaginar que em 2050, o planeta vai estar todo asfaltado, você acredita, é provável. Eu não sou contra o índio se civilizar, ter avião, Rolex, sou contra nada. Só sou a favor de que, na medida em que ele vem ele receba a mesma legislação ele não é mais dos índio. brancos. Ele não é mais índio. Né? A legislação, porque aí fica uma coisa meio complicada, né? O seu documentário é tudo sobre isso. E você pesquisou aonde? Quais foram as fontes? Eu tenho uma biblioteca.
Eu sou amigo de Gustavo Moura, que é fotógrafo, que Gustavo é Conheço filho do demais. professor Hugo Moura, né, já falecido e tal. Mas o professor Hugo Moura, depois que faleceu, o Gustavo mudou para um apartamento, a casa estava grande demais para ele só. Aí ele me deu a parte da história da Paraíba todinha, da biblioteca do pai dele, do Hugo E Moura. a gente vai continuar essa história daqui a pouco, porque nós vamos fazer um breve intervalo e já já a gente volta. Cafezinho.